Olá, galerinha que está em casa, boa tarde. Hoje a nossa aula é de história. Vamos à nossa aula então. Cotidiano português e grandes navegações. Então a gente está aí nessa imagem, tá? Presenciando então, né, a recepção de Vasco da Gama em Lisboa, em setembro de 1499. Após, né, a chegada das viagens que ficaram conhecidas como as grandes navegações, tá? Foi um acontecimento histórico. Essas grandes navegações, elas aconteciam, né, pela descoberta de novos territórios. Como eles procuravam especiarias e queriam encontrar então o caminho que fosse mais propício a chegar nas Índias, então eles acabam encontrando novos territórios neste percurso. Então esses territórios foram tão importantes e essas viagens receberam o nome de grandes navegações. Então nós temos aí a imagem de abertura e pergunta assim: a imagem traz a chegada de Vasco da Gama a Lisboa, em Portugal, no século XV. Descreva as pessoas, as construções e outros elementos nela representados. Então você vai observar a imagem e vai, né, descrever como as pessoas estavam vestidas, né, quais são os elementos que representam então essa chegada de Vasco da Gama. Então a gente nota que as vestimentas, certo? A forma de agir e também as construções eram bem diferentes das formas como a gente vê hoje. A2. A cultura portuguesa representada na imagem se parece com a cultura dos povos indígenas que você estudou no capítulo anterior. Não, né? Porque a gente sabe que os povos indígenas, eles viviam nas florestas, livres, né? Sem esse tanto de roupa, né? Eles viviam nus e tinham a liberdade, então, de caçar, pescar, né? E retirar da própria natureza o seu alimento, diferente, então, dos portugueses, que faziam as grandes navegações em busca, então, de especiarias, né? A gente sabe que alguns alimentos eram muito difíceis nessa época de serem encontrados e produzidos também. Que viagem você imagina que Vasco da Gama havia feito para ser recebido com essa festa? Então ele veio das grandes navegações, né? O que você sabe sobre as grandes navegações? Então, grandes navegações eram os percursos percorridos pelos grandes historiadores na descoberta de novos territórios, tá? O cotidiano em Portugal no século XV. Então, os hábitos e costumes variam de acordo com cada localidade, cultura e também, né, com cada época, certo? Então, isso aí se passou mais ou menos em 1499, né? Então, eles vestiam-se de forma bem diferente, as construções também eram iguais, não eram iguais às de agora, né? Por quê? Porque eram outras épocas. Então, ao longo da história, desde o século XV, né, até os dias atuais, Portugal modificou muito, certo? Então, primeiramente, as roupas usadas pelas pessoas que viviam em Portugal eram diferentes das que vemos atualmente, né? Tanto pelo clima mais frio que tinha lá, questões religiosas, né? As pessoas não deixavam seu corpo exposto, diferente então dos povos nativos, né, que habitavam a América, que viviam aí num clima mais quente e também com bem menos roupa, tá? Nós temos a imagem aí, ó, de Isabel de Viseu, a irmã de Manuel I de Portugal, e a gente percebe, né, nessa imagem a gente percebe alguns elementos como a vestimenta, as joias, o cabelo, né, o cuidado com a beleza que se havia na época. A semelhança ou diferença que é desta roupa com as roupas usadas atualmente, muita diferença, né? Então a gente percebe que é muito tecido, o corpo está bem guardado, né? Não está tão à mostra, certo? O cabelo, os penteados também, né? Bem diferentes do que a gente vê hoje. Esse tipo de roupa seria adequado para o clima local onde a gente mora? De forma alguma, né? Porque é uma roupa que é usada em clima um pouco mais frio. Nós moramos, então, né, em um lugar muito quente. Nesse período, grande parte dos portugueses, como camponeses, não tinham acesso a muitos tipos de alimentação. A carne era muito cara para a maioria da população, então raramente era consumida. Essas pessoas costumavam alimentar-se de pães e sopas feitas à base de vegetais.
Somente as famílias ricas se alimentavam de carnes e peixes com frequência. É importante saber que naquela época também os hábitos de higiene eram muito diferentes dos que a gente vê hoje. As pessoas raramente se lavavam, o sabão era caro e as doenças se espalhavam com facilidade. O hábito de tomar banho diariamente veio somente após o contato com os povos indígenas que viviam no Brasil, certo? Então, foi aqui que eles aprenderam então a tomar banho todos os dias. Aqui são perguntinhas pessoais, tá? Você aprendeu sobre os hábitos de higiene dos indígenas e dos portugueses que viveram no Brasil no início da colonização. Como são os seus hábitos de higiene? Por que você imagina que os hábitos de higiene são tão importantes, tá? Então aqui vocês que vão responder essas duas perguntinhas. É resposta pessoal. Influência árabe em Portugal. Então a história de Portugal foi marcada por invasões, influências de vários povos diferentes, como fenícios, romanos e árabes. Cada um desses povos deixou heranças e foi graças a algumas delas que Portugal conseguiu desenvolver a tecnologia necessária para as grandes navegações. No caso dos árabes, você imagina quais foram essas influências? O conhecimento dos árabes foi fundamental para que os portugueses inventassem a caravela e se localizassem utilizando a bússola. Além disso, os algarismos arábicos permitiram a execução de cálculos de forma mais simples, contribuindo para o desenvolvimento da história de Portugal nas grandes navegações. Então, eles tinham a caravela, que era um tipo de barco, né? E a bússola, que era um tipo de aparelho que mostrava o caminho. Isso foram grandes descobertas desta época, né? No século XV. Os árabes também marcaram Portugal por meio da arquitetura, do gosto pelo açúcar, o hábito de construir varandas nas casas, do uso dos azulejos, entre outros. Todas essas influências acabam chegando ao Brasil por meio dos portugueses após o início da colonização. As grandes navegações, então, aconteceram aí no século XV. Portugal enfrentou o Oceano Atlântico, sendo o primeiro país a navegar por essas águas desconhecidas, né? Eles acreditavam em muitas lendas de monstros marinhos. Muitas técnicas foram utilizadas nas embarcações portuguesas do século XV, contribuíram para as navegações naquele período. A bússola, os pertulanos, cartas de navegação, né? O aperfeiçoamento da cartografia, a invenção da imprensa, que permitiu a impressão e a publicação de livros, difundindo então conhecimentos, além da invenção das caravelas. Essas foram inventadas por volta de 1440 e muito utilizadas nas grandes navegações. A localização de Portugal em uma península banhada pelo Atlântico, somada ao apoio do rei, a experiência com o comércio e as técnicas de navegação avançadas para a época, foram essenciais para que essa expansão marítima acontecesse. Então, esses territórios foram descobertos pela localização de Portugal, né? Que era banhada também pelo Oceano Atlântico, facilitando assim a navegação. Então, península é uma porção de terra cercada por água de todos os lados, exceto por aquele que liga a península a uma área maior do continente. A busca por especiarias. Então, entre os motivos que levaram os portugueses a enfrentar o oceano estava a busca por especiarias na Índia. No período estudado, o termo especiaria era usado para identificar produtos exóticos que não eram comuns na Europa. Esses produtos eram usados como temperos, remédios e perfumes. Alguns exemplos naquela época é o cravo, a pimenta, açafrão, o gengibre, a noz moscada, a canela, entre outros. Antes, ela chegava à Europa pelo mar Mediterrâneo. E os genoveses e venezianos tinham o domínio dessa região. Por esse motivo, os portugueses queriam encontrar outro caminho para comprar essas especiarias a preços mais baratos. Genoveses, pessoas naturais da cidade de Gênova. Venezianos, pessoas naturais da cidade de Veneza. Você já experimentou alguma especiaria mencionada aí na sua casa? Cravo, canela, né, orégano, pimenta do reino, certo? Você já experimentou alguma dessas especiarias?
Sua família tem o hábito de usar alguma especiaria nos alimentos, né, na comida? Pergunta aí para mamãe e para papai. Respostinha pessoal. Aqui nossa apostila tá com a falha, mas lá aí na apostila de vocês tem a próxima página que fala assim: por onde os portugueses navegaram. Então, os portugueses aí, tá, apareceu, isso. Os portugueses começaram sua expansão pela costa da África, né, até por causa da localização, e seu objetivo era contornar o continente para chegar até o Oriente. Então, em 1415, eles conquistaram Celta. Em 1434, Cabo de Bojador. Em 1488, Cabo da Boa Esperança. Em 1498, a chegada às Índias. Em 1500, chegada ao Brasil. Então, aqui a gente vê a localização, ó, né? A localização aqui de Portugal, ó. Bem aqui, certo? Na outra página, nós temos um mapa onde é para vocês marcarem a localização de Portugal. Então, Portugal, ó, só esse pedacinho bem aqui, como a gente marcou lá atrás. Depois, a gente localizou então, né, Portugal aí no mapa, certo? Aí, agora tá pedindo pra gente localizar o Oceano Atlântico. Né? Oceano Atlântico aí. Então, a gente vai localizar. Bem aqui, ó. Bem aqui o Oceano Atlântico, tá? Aqui é o Oceano Pacífico. Aqui é o Atlântico, tá? Aqui é o Pacífico, certo? Né? E aqui assim é o Índico, tá? E aqui é Pacífico. Então aqui, ó, é o Atlântico. Este oceano aqui que foi usado nas grandes navegações, tá? Quais são as principais cidades portuguesas hoje? As principais cidades portuguesas hoje são Lisboa, capital, né, de Portugal, Sintra, Vila Nova de Gaia e Porto. De qual cidade saíram as caravelas que chegaram ao Brasil? Saíram de Lisboa, da capital. Essa atividade aqui é para casa. E assim a gente finaliza. Aqui tem um jogo de 7 erros para vocês, né, fazerem aí na casa de vocês, tá? Não vou mostrar o outro para não entregar, vocês procurem aí. E assim a gente finaliza a nossa apostila de história. Tchau, tchau e até a próxima aula.